Oi gente, aqui é a Ana Literária e hoje eu finalmente irei gravar o resumo de Sombra e Ossos. Então, gente, Sombra e Ossos é o primeiro livro da trilogia Grisha escrita pela Leigh Bardugo. Essa trilogia vai contar a história de Alina Starkov. Alina e Mari são órfãos, eles cresceram juntos em um orfanato. E não se sabe o que aconteceu com os pais deles, pelo menos nos livros não se sabe. Na série eles já têm uma explicação. E as crianças, né, nesse mundo, elas são todas testadas para saber se elas têm poderes, se elas são consideradas grixas. E a gente também não sabe dizer como que ocorre esse teste. Na série de televisão, criada pelo Netflix, tem até uma explicação de mais ou menos como seria esse teste. Porém, nos livros não fala, deixa bem, assim, no ar, o que faz com que a gente pense que poderia ser por um tipo específico de grisha, que eu vou comentar mais pra frente pra vocês. E dessa forma a gente não sabe se a Alina e o Mali, eles foram ou não testados quando eram crianças. Porque quando começa o livro em si, a Alina e o Mali, eles já são mais velhos, eles têm seus 16 anos de idade por aí, e eles trabalham para o primeiro exército. A Alina é uma cartógrafa e o Mali é um rastreador. E um dia os dois têm que passar pela dobra das sombras, ou o não-mar. Eu vou deixar aqui do lado para vocês terem uma noção de como que é essa dobra, como que é o mapa de Ravnica, na verdade. O que acontece? Nesse não-mar, nessa dobra das sombras, é um espaço em que não existe luz, não se passa luz. É um espaço todo tomado pelas sombras. E ali dentro vivem certos seres. Essa dobra divide o país de Ravnica ao meio. Então eles têm que passar por essa dobra porque eles vivem na parte que fica perto do castelo. Fica do lado da dobra, que é perto do castelo, onde os reis moram. E existe o outro lado, que é o lado que dá pro mar. Ou seja, é o lado em que tem a parte dos suplementos, de alimento no geral, coisas que compram de outros países, até porque a gente pode imaginar pelo Brasil mesmo. O Brasil, ele não sobrevive sozinho, ele importa muita coisa. E tudo que chega para Ravnica chega pelo mar, eles não passam por ali. Então a Alina vai passar junto do Mali e de várias outras pessoas desse primeiro exército para o outro lado de Ravnica para pegar esses suprimentos. O que acontece é que nesse não-mar, esse meio dessa dobra, eles são atacados pelos Volcras, que são essas criaturas que vivem ali nas sombras. E no momento em que eles são atacados pelas criaturas, a Alina explode em luz. É assim como é descrito no livro. Mas é como se o corpo dela inteiro acendesse. Imagina que você tem uma lâmpada na sua mão e você ligou e aí, pum, acendeu. Então, foi isso aí que aconteceu com a Alina no momento que eles vão ser atacados. Então, acontece um fuzuê doido só por causa disso. Porque não existe nenhum Grisha que tenha o poder da luz, o poder do sol, como eles chamam. Então, há muito tempo eles estão esperando a Conjuradora do Sol. Esse poder não existe, mas já tinha um nome para ele. Eles estavam esperando que isso acontecesse. E no caso, ela que é isso. Ela que vai ser essa salvadora que todo mundo espera. Já que eles têm essa situação que é a dobra, que tá atrapalhando tudo ali do país, atrapalhando a parte de comando ir pro outro lado e recebimento de suprimentos, esse tipo de coisa. E a Lina é a salvadora, é a quem tem como dar a luz e destruir a dobra. É isso que eles esperam de uma conjuradora do sol, que agora a gente descobriu que vai ser essa Alina Starkov. Dessa maneira, quando isso acontece com ela é descoberta como uma grisha. Então ela é separada, ela é levada para fora do primeiro exército e é levada para fazer parte do segundo exército. Esse segundo exército é todo formado por grishas, pessoas que têm poderes. Tanto que o grisha mais poderoso e importante faz parte desse segundo exército e é o general de tudo, que é chamado no livro, já logo de cara, de Darkling. E na série de televisão ele é chamado de General Kirgan, mais ou menos isso. Esse General Kirgan, ou o Darkling, consegue controlar as sombras. Ele tem o poder das sombras. Não só isso, ele também tem o poder
de ser um amplificador. Ele, quando toca na pessoa que tem poder, ele consegue fazer com que essa pessoa demonstre o poder dela. E isso era uma das ideias, quando lendo o livro, que eu tinha e muitas outras pessoas tinham, de como se fazia esse teste quando era criança. Utilizava algum tipo de amplificador, ou então uma pessoa que tinha poder de amplificar o poder de outras pessoas para poder fazer esse teste. Porém, na série de televisão, eles resolveram seguir por outro caminho, que é o caminho de que a dor causaria essa demonstração do poder. Daí, quando ela é separada do Mali, que fica lá no primeiro exército, já que ele não é um Grisha, e é levada para o segundo exército, ela vai para o pequeno palácio, que é um palácio que fica logo atrás do grande palácio. O grande palácio é onde tem o rei, a rainha, e o pequeno palácio é onde vivem os Grishas, que estão sendo treinados para o exército. Então lá temos vários tipos diferentes de Grishas, que eu até já comentei na resenha de Six of Crows, que eu posso deixar linkado nos cards pra vocês, acho que é aqui os cards. Mas vou dar uma pincelada pra vocês dos Grishas que existem. Existem Grishas que são conjuradores, eles conjuram alguma coisa. Um exemplo disso é o Maeros, que consegue mexer com o ar, por exemplo. Temos os material, que mexem com algum tipo de material, que eles podem ser chamados de alquimistas, esse tipo de coisa. Eles conseguem criar certos materiais, tipo, os Grishas, eles usam uma roupa específica chamada de kaftan. E essa roupa, ela é impermeável, várias coisas. Essa roupa é tipo a roupa foderodástica. Não passa bala por ali, é uma roupa muito boa, não queima, nada. Então, isso que é o kefta, que foi criado por esses materiais, e tem outro tipo de material que já mexe com coisas mais, tipo, explosivos, digamos assim. E existe também os corporal, que já mexem com o corpo da pessoa, tanto sendo curandeiro, quanto para acabar realmente com o corpo de alguém, para matar uma pessoa, sem nem chegar perto. Lá nesse pequeno exército, ela vai ser treinada pelo Botkin, que é o cara que vai fazer meio que o treinamento dela corpo a corpo, e pela Baghra. A Baghra, pra mim, é mais importante que o Botkin, apesar da gente gostar dos treinamentos dele. Mas é muito, assim, rapidinho, não tem nenhuma importância profunda com o Botkin no livro. Agora, a Baghra é aquela que não vai fazer o treinamento do corpo a corpo. Ela vai treinar a Alina para que ela entenda mais e consiga melhorar seus próprios poderes. A Baghra também tem o poder de amplificar. Que nem o Darkling. O Darkling tinha os dois poderes, que era de sombras e amplificar, e a Baghra só teria esse poder de amplificar. Nesse meio tempo que ela vai ficando no pequeno palácio, várias intrigazinhas, coisinhas pequenas vão acontecendo, que eu acho desnecessário eu comentar pra vocês, mas coisas importantes são: ela vai ficando muito amiga da Genya, que é uma artesã, que eu comentei também lá na resenha de Six of Crows. Essa Genya é meio que a primeira pessoa que vai encontrar ela, é a pessoa que cuida da aparência dela, que cuida do quarto dela, porque ela é uma Grisha considerada como Grisha de segunda categoria, que ela não tem um grupo específico, existem pouquíssimos artesãos no mundo, e com isso ela tem que usar uma roupa branca, um kefta branco, porque demonstra que ela não faz parte de um grupo, demonstra que ela é como se fosse apenas um empregado, sabe? Então essa é a Genya, e ela vira muito próxima da Genya. Nesse meio tempo ela também vai se apaixonando pelo Darkling e esquecendo um pouco o Marley, porque ela cresceu com ele e acabou se apaixonando por ele e tal, mas ela deixa ele de lado porque ela vai se apaixonando pelo Darkling. E ela cria uma inimizade muito grande com a Zoya, porque a Zoya, ela é uma conjuradora do ar, ela é uma Eros, então ela mexe com ar. E ela também é apaixonada pelo Darkling. Então tem aquele negócio de ciúmes, aquela rixa de garota que costuma ter nesse tipo de livro. Uma coisa que me estressava nesse livro era esse. Outra situação que faz elas duas não se darem bem é porque antes dela ser levada, o Mali tinha ficado com a Zoya. É isso que a gente consegue entender no início do livro. Já na série ocorre de maneira diferente, tá, gente? É outra situação, outras situações. Por isso que eu acho que a série, nesse arco, no arco da Alina, na parte de Sombra e Ossos mesmo, eu acho que ficou melhor. Eles melhoraram muitas coisas. O que ficou um pouco pior
foi a relação dela com a Jenya. A relação dela com a Jenya no livro é muito linda, eu acho muito legal. Agora na série ficou muito superficial. Nessa aproximação que ela tem com a Jenya, ela vai descobrindo que a Jenya sofre muitas coisas. Ela foi dada pra rainha como um presente pelo Darkling, o Darkling levou pra lá. Então, o Darkling não deixou que a Jenya encontrasse seu próprio poder sozinha. Ela foi sendo moldada por ele para ela virar uma artesã. Então, ela tem poder tanto do corporal, que ela consegue mexer com o corpo para fazer esse negócio de beleza, quanto do material que ela consegue mexer com certas substâncias para poder realmente deixar a pessoa bela, sabe? Ela conseguiria ser tanto curandeira quanto uma alquimista. E ele juntou esse poder dos dois para criar a artesã. E deu de presente para a rainha se embelezar. E ela fala em determinado momento para Alina, em várias situações, ela vai demonstrando que ela não gosta do trabalho dela, ela não gosta de ter que ficar paparicando a rainha, porém, ela prefere quando ela gasta um bom tempo tentando levantar as tetas da rainha, assim como ela fala, porque dessa maneira é menos provável que o rei queira ir até ela e largar a rainha. Ou seja, o quanto mais ela se esforçar, o quanto mais bonita ela conseguir deixar a rainha, pode ser que o rei passe mais tempo com a rainha e menos tempo indo atrás dela. E em vários outros momentos a gente vai vendo que realmente a Jenya, ela é abusada pelo rei. Várias situações diferentes que o rei vai atrás dela, realmente. É uma situação bem triste, bem complicada. Se eu não me engano, isso já é spoiler do segundo livro da série, tá, gente? Isso que acontece com a Jenya, porque ela solta uma coisa ou outra aqui no livro, mas ela não fala explicitamente o que acontece. Isso só no segundo livro da história mesmo. E mais ainda no terceiro. No meio disso tudo, quando ela já tá bem mais evoluída ali dentro desse pequeno palácio, já consegue controlar melhor os seus poderes, ela só não é forte o suficiente para destruir a dobra, por exemplo. Ela pesquisa junto do Darkling amplificadores que existem nesse mundo. Seriam amplificadores de poder mesmo. E você pode fazer amplificadores de várias coisas diferentes. Pessoas podem ser amplificadores, como eu já falei, né? Pessoas mortas também. Você pegar um Grisha, matar o Grisha e pegar o osso dessa pessoa para fazer de amplificador, por exemplo. Ou então, existem outros tipos de amplificadores que você pode fazer com animais, e com o que eles pesquisam aqui seriam seres mitológicos, que seriam os melhores amplificadores de todos. Mas vai passando mais tempo e aí a Baghra, aquela que tá treinando os poderes dela, chega pra ela e fala: Alina, foge. Foge, vai pra longe daqui, você precisa fugir, faz desse jeito pra poder fugir daqui. Porque o Darkling não é quem você pensa que é. O Darkling, na verdade, é o meu filho. Eu também sou uma conjuradora das sombras, e aí ela demonstra pra Alina que ela realmente é, ela mexe com as sombras. E nós não envelhecemos. Nós paramos... Não é que eles não envelhecem, na verdade. Eles envelhecem mais devagar do que as outras pessoas. Tanto que a Baghra, ela parece ser bem mais velha, bem mais velha que o Darkling, porque o Darkling teria uns 22 anos, mais ou menos, porque ela conseguiu envelhecer mais. Ele não. Ficou realmente estático com a aparência de 22 anos por muito tempo. E aí ela conta que quem realmente construiu a dobra das sombras foi o Darkling. Foi ele há muitos e muitos anos atrás. E ele não é uma pessoa boa, que ela tem que fugir, porque ele não vai querer usar ela pro bem. Então ela foge e vai pra floresta. E nisso, lá na floresta, ela reencontra o Marley, porque ele é um ótimo rastreador e ele rastreia ela e encontra ela. Lá na floresta com o Marley, aproveitando que ela tá com ele, que é um ótimo rastreador, ela resolve rastrear o cervo de Morozova, que é um desses seres mitológicos. E ela vai indo atrás dele para rastrear e capturar ele, fazer seu próprio amplificador para se proteger do Darkling. Só que quando ela chega e encontra o cervo, não dá nem tempo dela fazer qualquer coisa. O Darkling já vai logo lá, mata o cervo e faz um amplificador nela para que ele controle os poderes dela, porque ela que tinha que ter matado o cervo e não o Darkling. Então, isso acontece e aí ele fica controlando a Alina. Na série ocorre de maneira um pouco diferente, tá? Na série ele tem uma ligação mais física. No livro é algo mais assim de controle, porque ele realmente
ele que matou o cervo e colocou o amplificador na Alina. Então, com isso, ele começa a utilizar dos poderes dela, a controlar, e ele pega e leva ela, captura ela, para passar por dentro da dobra, e dentro da dobra, ela só vai fazer uma cúpula de poder ao redor do barquinho deles, digamos assim, que é um barquinho esquife, que é como eles chamam. E essa cúpula de poder de luz faz com que esses Walkers não consigam chegar perto deles e eles estejam protegidos ali dentro. Dessa maneira, o Darkling, em vez de fazer com que ela destruísse a dobra, não, ele se protege ali dentro para poder aumentar a dobra, aumentar ela de tamanho, e vai acabar matando muitas pessoas que moram ao redor dessa dobra há muitos e muitos anos. Então, ele mata várias pessoas da própria população para poder demonstrar para quem está ali dentro desse barquinho que são embaixadores de outros países, por exemplo, que eles têm muito poder e que agora o Darkling tem uma maneira de ir contra os outros países. Afinal, Ravnica, que é o país que eles moram, está em guerra com os países vizinhos, que é o país de baixo seria Shurran e o de cima seria Fjerda. Ele está em guerra com esses dois países. Então eles demonstram que agora a guerra vai ter que acabar, porque o Darkling tem esse poder maravilhoso, que é a dobra, que a dobra pode expandir e acabar com todo mundo. Para isso, ele mata a própria população. Não inteira, mas uma parte dela. Só para demonstrar o seu poder. Enquanto tá tudo isso acontecendo, né, a Alina vai percebendo que ela ainda tem certo controle sobre o próprio poder. Ela ainda consegue se negar ao poder que o Darkling tá botando por cima. Então ela vai e ela aumenta o próprio poder sozinha. Ela entende, ela acha o seu poder dentro dela, ela vai se entendendo. Afinal, apesar de não parecer, você passa muito tempo enquanto ela estava treinando lá dentro daquele pequeno palácio. Ela foi conhecendo o poder dela. E ela entende de que ela ainda tem uma maneira de controlar isso, de controlar essa ligação que ela tem com o Darkling. Então, ela se reergue e ela luta um pouco com ele, mas não uma luta assim corpo a corpo, nada assim, só uma luta mais mental para tentar abaixar um pouco esse poder que ele tem por cima dela, de controlar os poderes dela. Espero que esteja fazendo sentido tudo que eu tô falando. E aí, em determinado momento, ela deixa tudo ficar em escuridão e foge com o Marley dali, deixando o Darkling preso dentro da Dobra das Sombras, junto das Volcras e todas as outras pessoas que estavam dentro daquele esquife. Então, é logo depois disso que o livro vai acabar. Ela deixando o Darkling para morrer com os Volcras e ela fugindo num barco já do outro lado de Ravnica, o lado de Ravnica que tem acesso ao mar, e ela tá fugindo com o Marley pelo mar num barco para ir para outro lugar. É assim que termina o primeiro livro da trilogia Sombra e Ossos. Eu pretendo, em determinado momento, não sei quando, fazer um resumo de Sol e Tormenta e depois de Ruína e Ascensão também. Mas, pelo menos, eu já fiz logo o resumo do primeiro. Eu espero que esteja bem explicadinho. Eu falei muita coisa. E depois eu tenho que reler, porque eu lembro de tudo, assim, no geral, mas eu não lembro com tantos detalhes, então talvez eu tenha que ler um resumo, talvez eu tenha que reler o livro, ainda não sei como eu irei fazer, para poder explicar melhor os outros. Mas esse primeiro livro ainda estava bem encaixadinho da minha cabeça, e é mais ou menos assim como tudo acontece, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu finalmente trouxe aqui nesse canal. E por isso, um beijo, ótimas leituras e aproveitem para, quem sabe, finalmente ler Six of Crows.